Glórias a Deus. Esse é o momento que, como em todo momento que nós estamos aqui, é um momento de atenção, essa oração inicial que nós fazemos é para que nós venhamos estar ainda mais conectados com aquilo que o Espírito Santo vai falar. Quanto sabe que quando Deus fala, tudo muda? Tantas coisas podem mudar. Quando nós louvamos, nós colocamos o Senhor acima, ou nos colocamos acima de todas as circunstâncias, de todos os problemas que nós vivemos, porque nós engrandecemos não as circunstâncias, mas o Senhor. Você está aqui para engrandecer o Senhor. Quando você engrandece o Senhor, você está dizendo para você mesmo, às vezes, e para o Senhor está acima das minhas circunstâncias. Amém? A Bíblia diz que Ele é grande e muito digno de ser louvado e de ser adorado. Deus colocou um tema no meu coração que é muito importante para nós. É um assunto que move a vida de muitos, o destino de muitos, a fé de muitos. Nós vamos falar hoje sobre uma vida financeira equilibrada à luz da graça. Amém? Todos nós precisamos de correção nessa área, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno levanta os seus adeptos, aqueles que às vezes destilam os seus conhecimentos, mas não tem ninguém que saiba mais do que o Senhor. O Espírito do Senhor está aqui para ensinar nossas vidas. E Deus tem uma vida equilibrada financeira para você. Deus não tem uma montanha russa. Deus tem uma vida equilibrada. Desde o momento que você reconhece qual é a fonte, você entende qual é a fonte que te sustenta. E você está aqui para entender isso. Deus tem prazer em te sustentar, em cuidar de você. Sabe, durante a ministração você vai entender o quanto Deus é bom. Ele tem prazer em cuidar de você. Muitos de nós nascemos sem uma figura paterna, aquela figura, vamos dizer, de cuidado, de proteção. Perfeito só existe em Deus. E muitos crescem naquele ambiente em que tem que se tornar independentes e buscar o seu sustento, a sua direção e consegue alguns êxitos. Mas, queridos, Deus, Ele interveio na história já antes da fundação do mundo, enviando Jesus para que o Pai de Jesus se tornasse o nosso Pai também. Nós temos um Pai que é perfeito. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quem não há sombra nem mudança. Ele não muda. Nós, às vezes, ficamos agitados de um lado para lá, para cá e para lá. É como uma fonte que está jorrando aqui e nós estamos rodando em volta da fonte e não nos paramos e não nos aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Eu quero começar essa palavra dizendo para você: se aquiete. Aquieta. Aquietai-vos. Quando você se aquieta nas águas tranquilas, as águas são águas de descanso. O povo de Israel, ele foi levado para o deserto logo após a libertação. E a Bíblia fala que eles foram para ser humilhados. Humilhados no sentido deles reconhecerem que eles não são os próprios provedores de si mesmos.
eles não têm capacidade de cuidar da vida deles. Mas Deus leva para o deserto para fazer com que água brote da rocha, para que eles sejam sustentados no deserto onde não tem plantio, não tem colheita. Vocês estão me entendendo? Deus nos leva para esse lugar, às vezes, e Deus nos leva, não, Deus permite que nós passemos por essas situações, para que nós venhamos descansar nele, e saber que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Um Deus que tem cada fio de cabelo contado, sabe quantos cabelos existem na nossa cabeça, queridos. É um Deus muito cuidadoso, zeloso, é um Deus que conhece as minúcias do ser humano e principalmente da vida dos seus filhos. Sabe, e quando nós falamos sobre a vida financeira, é um assunto que constantemente nós precisamos tratar e falar. A Bíblia fala muitas vezes sobre esse assunto. Estudiosos dizem que são mais de 2.000 ocorrências de versículos sobre esse assunto, sobre riqueza, sobre moedas, sobre dinheiro, sobre prata, sobre ouro, sobre provisão. Mas Deus deixa isso muito claro, porque Deus não quer ver os seus filhos escravos desse sistema mundano que nós vivemos. Deus quer que nós venhamos realmente estar descobrindo que Ele é a fonte e adorando a verdadeira fonte. E não adorando outro Deus. Fala assim, há um só Deus. Um só Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês, desde já, a primeira menção que nos ensina muito, que fala sobre riqueza, que lá em Gênesis capítulo 13, versículo 2, e também fala sobre prata, que no contexto, no original da palavra é moeda, dinheiro. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Adivinha com quem que surge a primeira menção? Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amém? Quantos sabem que o Senhor é o dono do ouro e da prata? Deus não tem problema com ouro, com prata, mesmo porque o céu vai ser com ruas de ouro, né, Priscila? Priscila teve um sonho aí, Deus mostrando para ela, olha as ruas como é que são de ouro. Depois vocês perguntem para a Priscila o sonho que ela teve, sonho abençoado. O problema não é o dinheiro, o problema é o nosso coração. Sempre é o nosso coração. É o que ocupa o tesouro. E Satanás cegou os corações, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não enxerguem qual é a verdadeira riqueza. Mas quando nós olhamos para Abraão, e eu gosto, porque Paulo diz que ele é o nosso pai na fé, pai daqueles que creem. Nós fomos chamados para seguir as pisadas desse homem. Em Gênesis 15, a Bíblia diz que ele recebeu justiça porque creu em Deus. Uma vez que ele recebeu justiça porque creu em Deus, Deus o viu como justo. E quem Deus vê como justo, a vida dessa pessoa, não será mais como a vida de quem é do mundo. A palavra de Deus diz que Ele faz diferença entre o justo e o ímpio, e que o serve a Deus e não serve. E você precisa estar definido muito bem quem você é nessa história. Porque a sua posição é que vai definir a sua atitude. Amém? Não é a sua atitude que define a sua posição. Mas a sua atitude vai reforçar a sua posição. Porque, como falei semana passada, nós fomos
libertos da escravidão das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. E se eu mantenho ainda a minha mente cativa às realidades das trevas, sujeito ao pecado e às trevas, mesmo estando no reino do Filho do seu amor, eu ainda continuo vivendo como escravo. E Deus quer nos ver como livres. Queridos, e às vezes o nosso ambiente físico denota ainda a escassez em que nós vivemos. Porque nós ainda carregamos escassez dentro de nós. Sempre o ambiente espiritual que nós vivemos, e eu não estou falando aqui de casa de luxo, carro de luxo, esquece. Eu não estou aqui para falar de extremismo, estou falando aqui de equilíbrio. Amém? Tem alguém aí? Pode sair. Então, Deus te chama para uma vida equilibrada. Hoje na internet é cheio de pessoas te atraindo. Venha ser rico, venha ser rico. Mas a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos caem em grandes laços. Deus nos chama para ter uma vida equilibrada nele. Deus nos chama para ter uma vida nele. Mesmo porque Jesus foi feito pobre na cruz para nos fazer rico. Rico de generosidade, rico da provisão, rico da presença dele, rico em doar, rico em ser feliz. Porque a felicidade não tem a ver com ter dinheiro, mas ter Jesus com você e ter o coração aberto. Então, Abraão, ele é a nossa referência. Eu tomo Abraão como a nossa referência no pai, na fé. E eu quero mostrar para vocês o contexto em que Abraão fica muito rico, mesmo porque ele sai da sua casa. Nós sabemos, ele sai da sua casa, do meio da sua parentela, para um lugar que Deus ia mostrar. E aqui a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20, quando eu exponho muitos versículos, é para que não hajam dúvidas. Eu gosto de ser bíblico, irmãos. Eu gosto de palavra. Eu gosto de mostrar nas Escrituras. Mostrar a antiga, a velha aliança, a nova aliança, você entender e não ser ignorante. Amém? Nós somos esclarecidos no Senhor. Aí, olha o que diz. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Era muita fome na terra. Olha o contexto. Quando se aproxima do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão. Era o costume, queridos. Se a pessoa está entrando num reinado e o rei olha para a mulher do camarada, ele vai tomar a mulher do camarada e, dependendo se o rei for mau, ele vai matar o sujeito. Estão me entendendo? Era o costume. E Abrão ficou com medo. Você é bonita, Sara. Com 70 anos, 75, 70 anos, mais ou menos essa faixa. As mulheres recebem essa bênção aí? As filhas de Sara? Amém? Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na
junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó, como Abraão imaginou. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Então o Faraó tratou bem Abraão por causa de Sara, qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então o homem lá no Egito, na época de fome, ficou rico, mesmo numa condição não muito correta de mentir a respeito da sua esposa. Quem é casado aí, imagina você fazendo isso, dando essa sugestão para sua esposa. Hein? As mulheres não precisam de responder nada. Não, ela é minha irmã. Minha irmãzinha. O contexto é esse. Mas mesmo assim, queridos, o homem foi abençoado. Porque Deus tinha uma promessa, uma palavra para ele. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Você será uma bênção. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó e Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Some daqui. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acamparam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então Faraó dispensa. Voltando aqui, então você imagina, Abraão, ele, mesmo naquela condição, ele foi abençoado com gado, com ouro, com camelo, com jumentas, com escravos, né? E no Egito, e debaixo de fome. Sabe, Deus, ele não precisa de um ambiente favorável para nos abençoar. Ele não precisa de ter um ambiente, nossa, a economia está boa, agora vai dar tudo certo. Deus te abençoa em qualquer estação. Deus não precisa de estação. Deus não precisa de circunstâncias boas para te abençoar. Por isso que Deus levou o povo para o deserto. Para eles verem o maná caindo do céu. Para eles verem a água sendo brotada da rocha. Para eles verem que quem cuida deles, quem sustenta a vida deles é o Senhor. E é Ele que nós devemos adorar. É esse Deus que nós adoramos e servimos. Como eu já li aqui, eu vou ler novamente. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz o quê? Toda boa dádiva, não é má dádiva, é boa dádiva. E todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deuteronômio 8, 17, 19 vai confirmar aquilo que eu disse para vocês. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Isso não é a sua força, não é o seu trabalho. Entende? É graça. Não diga no teu coração isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Você tem que acordar. Senhor, obrigado, eu estou levantando. Eu tenho habilidade dada pelo Senhor para adquirir riquezas. Eu tenho força, eu tenho saúde. Cheguei em casa, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Tem que ser assim, queridos, a nossa vida.
reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor que abriu essa porta, o Senhor que me enviou esse cliente. Cada detalhe, cada pessoa que vem até você para te abençoar, Senhor que enviou, olhe para Ele. Quem abre a porta é quem, Jesus? É Ele. E Deus está falando com o povo, não se esqueça disso. Porque tem problema quando a gente se esquece. Ele vai continuar falando aqui. Para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Deus, Ele quer que nós o reconheçamos como a sua fonte, a sua provisão. Ele é o provedor. E quantos sabem que o provedor é muito melhor do que a provisão? Agora, queridos, isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós nos esquecemos desse detalhe tão importante nas nossas vidas, a tendência é nós adorarmos a um outro Deus. E talvez nós pensemos que adorar a Deus é você pegar a estátua e ficar lá curvado a estátua, acender uma vela, fazer aquela mandinga. E olha aqui que Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 6 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O quê? Prostituição. Fala assim, prostituição. Junto. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Fala assim, avareza. O que é a avareza? A avareza é a cobiça, o desejo ávido por ter mais. Isso é avareza. E o que é a avareza? Ele diz aqui que é idolatria. Então, quando nós temos avareza, nada se difere de uma pessoa que está diante de uma estátua de um Deus estranho, adorando, rendendo ações de graças para Ele. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Quantos gostam disso? Vocês estão me entendendo? Por isso Paulo está dizendo, queridos, vocês precisam fazer isso morrer dentro de vocês. Vocês não precisam, não podem, de maneira alguma, ter essa idolatria no coração de vocês. Porque a avareza é isso. E quando nós servimos a esse Deus, que Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, quando tenho avareza no meu coração, eu não tenho Deus no meu. Ou só cabe um ou só cabe outro. Não cabe lugarzinho para um, lugarzinho para outro. No Egito é assim, tem vários deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus daquilo outro. Deus da riqueza, Deus da mulher, Deus da fertilidade, Deus daquilo. Então, no Egito é assim. Mas nós, conosco, nós só temos um Deus. Fala assim, eu só tenho um Deus. E isso é tão importante, queridos. Porque esse contexto de Mateus capítulo 6, ele diz, ele continua falando aqui, olha, não podeis servir a Deus e a tradução é, em outras traduções é Mamon, que é o Deus das riquezas. E se nós continuássemos lendo aí ele vai continuar dizendo assim, por isso não andeis
ansiosos, preocupados com essas coisas dessa vida, quanto que é a vez de comer, de beber, de vestir, porque quem tem cuidado de nós é quem? É Deus. É como se a ansiedade no meu coração bloqueasse o agir de Deus. Porque a ansiedade é o que me faz chegar a um outro Deus. Porque eu estou correndo atrás, preocupado, com medo. Não, queridos, nós não entramos na presença do nosso Deus com medo. A palavra de Deus diz o quê? Acheguemos, pois, com ousadia, com confiança, junto ao trono da graça. Ousadia por causa do sangue de Jesus Cristo. Na hora que brotar a ansiedade no seu coração, você vai dizer: Mamon, você não tem parte na minha vida, eu vou me achegar ao Deus vivo que é a minha fonte. Você está ouvindo uma palavra de equilíbrio a respeito desse assunto. Nós somos do Senhor, nós temos um só Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 a 10 diz o quê? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro não é o dinheiro não é problema para nós. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque nós acabamos depositando no dinheiro a confiança do nosso sustento, mas a confiança do nosso sustento não está no dinheiro, está no Deus que provê. Amém. Quem provê para você é o dinheiro ou é Deus? A sua confiança está no dinheiro ou em Deus? Confiança nas riquezas ou em Deus? Entenda, é isso que ele está dizendo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito forte, queridos. Todos os males exclui o quê? Nada. Sim ou não? E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Deus nos chama para termos uma vida equilibrada nessa área e nós depositarmos a nossa confiança no Deus que supre todas as nossas necessidades e Ele tem prazer de nos dar abundantemente. Ele tem prazer de nos dar abundantemente todas as coisas. Jesus falou, olha, se um filho pede pão a um pai, o pai vai dar pedra? Se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Ora, se vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas, muito mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas que lhe pedirem. Fala assim, meu Pai é bom. Digam, irmãos, Pai é bom. Agora, eu preciso introduzir com vocês, pela vida de Abraão, quando ele sai de capítulo 13 e mostra que ele foi uma pessoa, estava sendo uma pessoa riquíssima, uma pessoa muito abençoada, com gados, e eu acredito muito que isso não tomava o coração de Abraão, ele sempre estava ali preparando o altar ao Senhor, adorando ao Senhor. Ele sabia que quem cuidava dele era Deus.
Em Gênesis capítulo 14, o sobrinho de Abraão estava vivendo em Sodoma e Gomorra, um lugar mundano, um lugar promíscuo, e houve guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis ganharam desses 5 reis, e dentre esses 5 reis estava Sodoma, onde o sobrinho de Abraão estava vivendo. E quando um reino ganha outro, eles levam cativos os reis, as pessoas, as mulheres, os bens, toma aquele despojo tudo. E Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló estava cativo. E ele mais 318 homens vão enfrentar esses 4 reinos. 318 homens para enfrentar 4 reinos, que destruiu 5 reinos. Não é só 318 homens. Ele não estava sozinho, espiritualmente falando. E Abraão enfrenta, junto com esses 318 homens, e vence esses 4 reinos, em que um deles se chama Quedorlaomer. Aleluia, eu gosto de falar esse nome que eu sei falar. Sem exigência. Ele sabe. O que eu falei, sabe? Não é isso. Então Abraão, ele vence, junto com esses 318 homens, esses 4 reinos, e toma o despojo todo, porque é direito, quem venceu o reino, toma o despojo. E dentre esses que estavam cativos, o seu sobrinho é liberto, o objetivo é cumprido. Mas a guerra gerou despojo. Guerras que nós passamos, queridos, sempre vai ter despojo, entenda. Situações que nós passamos, a gente sabe lutar legitimamente, na fé, vai ter despojo. Agora, nós precisamos saber lidar com as nossas vitórias, porque a vitória não está sempre quando nós conquistamos algo, mas como que nós lidamos depois da conquista. Quando nós somos abençoados, é que vai vir a prova. A prova talvez não seja nem a luta, mas é como que nós reagimos quando nós estamos bem. Nós estamos com, uau, que bênção, hein? Glória a Deus, hein? O que aconteceu na minha vida, hein? Que up minha vida teve, que bênção, hein? Quanto recurso veio. E aí, agora que vem a prova. É agora que vem. É quando aparentemente você está por cima. E o que acontece? Nesse contexto de Abraão, ele vindo com os despojos, todos felizes, o seu sobrinho liberto, em Gênesis 14, 18 a 20, diz o quê? Melquisedeque. Fala assim, Melquisedeque. Rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O Deus que possui os céus e a terra. Você é abençoado por esse Deus. É como se Abraão falasse, e é isso? Foi Deus que me deu essa vitória. Óbvio, 318 homens. E nós achamos que é o quê? Será que é a minha força? Acho que eu estou malhando bastante, hein? Eu acho que é a minha habilidade, aquele curso que eu fiz, é aquilo que eu fiz. Não, queridos. É o Senhor que te dá força, habilidade para adquirir riquezas. E aqui, esse homem, esse rei Melquisedeque, que aparece em 3 partes na Bíblia, 3 livros, Gênesis, Salmos
e Hebreus, mas um homem de extrema importância, porque ele é uma figura perfeita de Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui. E é um sacerdote. Queridos, a vitória de um povo é determinada pelo seu sacerdote, pelo seu sumo sacerdote, aquele que intercede diante de Deus a favor do povo. Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, eles eram derrotados quando o sumo sacerdote, não era uma pessoa correta diante de Deus, não era uma pessoa perfeita diante de Deus, tinha promiscuidade, então a derrota era certa do povo. Mas quando o sumo sacerdote era fiel, o povo era abençoado por causa do sumo sacerdote. Vocês me entendendo? E esse Melquisedeque é a figura do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele é perfeito? Meu irmão, vocês estão aqui? Se você não falar assim, fala pelo menos yes! Fala com força. Ele é perfeito? Sim. Ele é fiel? Sim. Ele é por você? Sim. Então, queridos, é nisso que nós precisamos ter a nossa confiança. Mas, queridos, nós precisamos saber como corresponder ao nosso sumo sacerdote, porque abençoados nós já somos. Abraão já era abençoado. Nós já somos abençoados. Agora, a nossa posição precisa determinar a nossa atitude. Amém? Não é a nossa atitude que determina a nossa posição. A nossa atitude reforça a nossa posição. E a Bíblia diz aqui, continua, ele disse assim: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão, oh Deus maravilhoso, Deus que possui os céus e a terra, que vitória nós tivemos. Viemos ainda com despojo. E qual foi a resposta de Abraão? E de tudo lhe deu Abraão o quê? Lhe deu o quê? O que é dízimo? Décima parte. O que é décima parte? É 10%. Fala assim, 10%. O número 10, queridos, simbolizam tudo. A lei é resumida em 10 mandamentos. Então toda a lei está lá nos 10 mandamentos. O número 10 é o todo. 10 dedos representam a nossa mão. O 10 simboliza o todo. Então, o que Abraão faz? Entregou ao sumo sacerdote o dízimo de todo o despojo que ele recebeu. Foi um princípio que não nasceu de lei, não nasceu de regra, não existia lei ainda, mas existia um coração que reconhecia que Deus era a fonte. Pergunta para a pessoa do seu lado, quem é a fonte? Ou melhor, quem é a sua fonte? Amém? Aí, queridos, em Hebreus capítulo 7, é citado esse acontecimento. Na nova aliança, eu ia dizer Paulo, mas não tenho certeza se é Paulo, bem parece ser Paulo, é o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 3. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão. Entenda, queridos, que ele é a figura de Jesus indo ao seu encontro. Você que foi encontrado, você que foi achado, você não encontrou Deus, você não buscou Deus, é Deus quem te encontrou e te achou. E continua falando aqui, olha, foi para ele,
foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa, o nome de Melquisedeque, rei da justiça, que é o Zedeque, é justiça, ele é o rei da justiça. Depois também é rei de Salém, que é paz, ou seja, rei da paz. Por isso que Jerusalém é da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote forever. A figura do sacerdote, do sumo sacerdote, continua. Não acabou. Ele continua intercedendo por você. Ele continua intercedendo por você para que você continue sendo abençoado. E o que diz em Hebreus? No capítulo 7, versículo 4, na revista corrigida. Considerai, pois, quão grande era este quem? Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. O que o escritor está falando? Em outras palavras, quando você entrega o dízimo, você está engrandecendo o seu sumo sacerdote. Não é com palavras, mas com atitudes. Vocês estão me entendendo? Quando você diz assim, grande é o Senhor, único digno de louvores. Então, a mesma atitude é quando você está entregando a 10ª daquilo que você recebe. Você está dizendo no coração do Senhor, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Nesse lugar não há espaço para mamon. Porque você está reconhecendo a fonte, queridos. E quem reconhece a fonte vai sempre estar para ele onde ele estiver. Às vezes nós cantamos, mas o nosso coração ainda está preso. E Deus quer que nosso coração esteja liberado, reconhecendo a fonte. Vocês estão me entendendo? Agora, olha Lucas no capítulo 21, versículo 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. O que é gasofilácio? Isso aqui, ó. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Assim, 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Vocês conseguem ver Jesus exaltando essa viúva que deu não daquilo que sobrava. E às vezes nós queremos dar a sobra para Deus. O Deus que nós reconhecemos como primícia, se sobrar, eu dou. É assim, queridos? É assim? Nós damos a sobra do nosso tempo para as pessoas que nós amamos? Nós damos a sobra daquilo que sobra para quem a gente ama? Nós damos da primícia.
as primeiras coisas. Deus precisa ser o primeiro lugar no nosso coração. E quando nós, queridos, vemos Deus como primeiro lugar, entenda que essa palavra não é para arrancar a avareza de nosso coração. O amor ao dinheiro, quando as pessoas começarem a falar, reclamar de dinheiro perto de você, reclamar da falta de dinheiro, você vai falar assim, é mesmo, está escasso, né? Isso é prova de quanto o seu coração está preso a mamão. Nossa, está tudo caro, está tudo caro. Prova quanto você está ligado com mamão. Sempre está faltando, está tudo ruim. Porque não há gratidão no seu coração. Queridos, Deus quer levantar pessoas gratas, que crescem em gratidão. Se você não é fiel no pouco, querido, você nunca vai ser fiel no muito. Eu já caminhei com pessoas que eram minhas ovelhas até. Eu já vi pessoas que falam assim, quando eu chegar, eu vou abençoar. Passou, foi embora, junto com a bênção dela. Porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito nunca. É a palavra de Deus que diz isso. E não adianta, queridos, você vai temer sempre quando a sua atitude não conforma-se com aquilo que você é. Você sempre vai ter medo. Será que essa porta vai fechar? Será que vai faltar? Será que vai dar? Porque você está se conformando com o mamon, Deus das riquezas, que faz com que as pessoas se dobrem, se escravizem, tem que trabalhar muito para poder. Trabalha, e quando vem com um saco furado e tudo vaza. Aí vem um monte de problema para resolver. Quebra isso, quebra aquilo outro. Eu não estou dizendo que mamão está na sua vida, não, irmãos. Mas a nossa posição é uma posição de fé. Porque às vezes a nossa atitude é o amor ao dinheiro, e lá Paulo fala que acrescenta muitas dores. E Deus quer nos libertar disso. Nos dias bons, quem é fiel nos dias bons e nos dias maus. Quem é fiel é porque é. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se. Quem é sujo, suje-se. A última carta à igreja, se eu não me engano, de Filadélfia. Vocês não são nem quentes, nem frios. Vocês não estão nem na lei, nem na graça. Aí vamos fazer uma mistura. E aí, Jesus falou, eu vou te vomitar, porque isso está me dando náusea. Não, queridos, nós somos dele completamente. Fala assim, eu sou dele completamente. Fala assim, inclusive na área das finanças. Nós passamos quase 1/3 da nossa vida trabalhando. E realmente é dedicação, é tempo, entrega, é dedicação, é desgaste, cansaço. Mas, queridos, se nós conseguirmos olhar para Jesus e saber que Ele cuida de nós, muito desse cansaço, desse desgaste vai embora, porque Ele vai dando graça para você, sustento, provisão, sabedoria, ousadia. Se você tem um empreendimento assim, você vai saber, não, Deus está comigo, Ele vai me dar direção, e Ele vai te dando paz, e você vai avançando. Mas você não avança para ficar mais rico, mas para ser mais generoso ainda. Ele disse, o que é essa, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Agora, o que Paulo diz? Agora é Paulo mesmo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 a 8.
Cada um contribua conforme determinou no coração. É o seu coração que determina, queridos. Fala assim, é o meu coração. O que está apegado ao seu coração? Onde está o teu tesouro, vai estar o seu coração. Ele fala o quê? Não com obrigação, com pesar, pois Deus ama. Fala assim, Deus ama a quem dá com alegria. Querido, se você for dar com pesar, não dê. Por favor. A igreja não precisa de ninguém para ser sustentada, ela precisa do Senhor. Quando nós já passamos por apertos aqui, Deus levanta a pessoa do outro lado. O outro lado vai ser abençoado. Teve pessoas, e até testemunho, queridos, que passou anos sem congregar conosco. Deus despertou ela, falando assim, eu quero que você entregue o seu dízimo na igreja do pastor Luiz. E ela vinha e depositava na minha conta. Eu falei, não, deposita na minha conta, mas deposita na conta da igreja. Aí ela fala assim, mas pastor, eu estou abençoando, o pessoal tem que confiar e tal. Enfim, o coração dela, a Aline é testemunha disso, uma pessoa que sempre mandava, todo mês, querido, fielmente. Esquecia e vinha. E não é só aqui, lá em Cachoeira também acontece o mesmo. Por quê? Quem sustenta? É Deus. Mas a oportunidade é nossa. Responsabilidade é nossa. Os filhos maduros são responsáveis. Aí ele continua falando assim, olha, Deus ama quem dá com alegria, Deus é poderoso para fazer que toda graça, fala assim, toda graça seja acrescentada a vocês. Vocês pensam que vão ficar na perda? Isso é perda. Queridos, tudo que você dá é um investimento no reino, em algo eterno. Não fica pensando, vai faltar se eu der. Tira esse pensamento de mamon do seu coração. Deus ama o que dá com alegria. Por que para outras coisas a gente é tão generoso? Às vezes para ir num restaurante, gasta-se um... Mas na hora de fazer uma doação para o reino de Deus é limitado. Muitas das coisas que nós temos aqui foi de doação. Foram de doações. Agora, quem perdeu foi quem doou ou quem deixou de doar? Ou deixou de ganhar? Não perdeu, não deixou de ganhar. Porque a gente ganha quando a gente investe no reino. Paulo, no mesmo contexto, ele fala assim, aquele que semeia com abundância também colherá, ceifará. Ele continua falando assim, olha, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus quer que você transborde. Transbordar, queridos. Às vezes nós tem pessoas que acham que igreja é lugar, e queridos, espiritualmente você vai vir para sugar tudo aquilo que é espiritual. Aqui tem espiritual, tem graça para você sugar, e Deus ama quando você suga a graça dele, assim como Maria sentada aos pés de Jesus, e só recebendo, e Marta querendo servir Jesus. Senhor, Maria está sentada aí, e eu estou aqui trabalhando, fazendo comida. E Jesus fala assim, calma aí, seu coração. Você está preocupado, agitado com muitas coisas, ansioso com muitas coisas. E Maria escolheu a boa parte.
Porque Jesus tem prazer em derramar aquilo que Ele é nas pessoas. A igreja você vai vir para receber da graça que está na vida dos irmãos. Para quê? Para que você seja um doador na vida deles e do outros. A gente tem que vir com a mente aqui. Eu não vim aqui para ser um receptor, vim para ser um doador, um abençoador. Porque de Deus eu já sou abençoado, Deus já me doa, a boa dádiva vem dele. Agora eu estou aqui para servir os meus irmãos. Servir uns aos outros. Se for possível, eu chego mais cedo, que está precisando de alguma coisa. E aqui tem coisa para caramba para fazer. Quando a gente chega aqui, queridos, às vezes, a gente chega aqui, ó, a Sarfa está liberando fruto, para dizer assim que vocês são, frutíferos, abundantes. E a gente chega aqui, a gente chega pisando assim, aquele monte de frutinho aqui. E a gente já chega no vuc-vuc, Jean chega no vuc-vuc e sopra daqui, sopra de lá, passa aspirador aqui, passa lá. Quer dizer, demandas tem, sempre vão ter. Mas a gente faz coração para que quem chegar, chegue num lugar limpo, preparado, abençoado. Se possível, cheirosinho. E tudo isso, nada é feito por obrigação. Alguém é obrigado a fazer aqui? Porque maior é o que serve. Maior é o que dá. Paulo diz em Atos capítulo 20, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Há muito mais alegria em dar do que receber, queridos. Por mais que Mamon tenha tentado convencer a nossa mente que é só receber, guardar. A alegria está em dar. Fala assim, eu sou um doador. Eu sou um abençoador. Eu quero terminar. Sinceramente, eu tentei fazer uns slides para essa parte prática para vocês. Até tentei com a Iá, a minha amiga Iá, e ela não me ajudou muito nessa prática. E ficou muito em cima para eu fazer. Mas eu quero, essa parte prática da administração financeira. Eu sou formado em contabilidade. Muito tempo, em 1998. Trabalho no lugar onde mexe com finanças. Muitas coisas eu aprendi e eu aplico na minha vida pessoal. Como administrar uma vida financeira, fazendo orçamento. Uma pessoa, principalmente o chefe do lar, às vezes a mulher mais organizada, não tem problema, a mulher organiza, o marido e as finanças do casal é de um só. Certo? Então, você tem que ter lá seu orçamento e a sua prioridade. Suas prioridades, aquilo que vem primeiro. Eu aprendi, queridos, desde o ano de 2000, quando eu me converti. Eu não era empregado. Eu tinha uma moto. Eu me lembro até da moto, Saara. Quantos lembram dessa moto? Que voltou a existir. Me lembro até quanto que ela custava. Custava 5 mil na época. E eu estava doido para entregar o dízimo, que era a minha alegria. Porque a minha conversão foi genuína. E eu queria servir, eu queria entregar aquilo para dizer, Senhor, está aqui, ó. Eu me lembro que eu consegui vender aquela moto, eu entreguei o dízimo daquilo que eu vendi. E estava desempregado. Amém. Fui com aquele dinheiro, o restante do dinheiro que eu vendi, comecei a estudar para concurso e fui aprovado no concurso da Secretaria da Fazenda, onde estou até hoje. Enfim. Mas, desde sempre, comigo aprovado, a cabeça do meu orçamento, a primeira coisa é a primícia. É um princípio.
Talvez vocês não estejam vendo agora. Geralmente nós somos imediatistas. Mas, queridos, Deus me chamou para um plano, uma jornada de longo prazo. Nem sempre a gente vê os moveres agora. Mas é semente a semente. Melhor é o fim das coisas do que o início. Queridos, eu decidi, Deus colocou muito no meu coração a respeito de Abraão. Eu aprendi com ele. Aprendi com a palavra. E isso não é roubado do meu coração, queridos. Posso estar num aperto daqueles, mas isso aqui não é negociado. Nós não podemos negociar, mesmo porque, segundo o princípio da lei, a lei abarcou o dízimo, porque é algo bom. Assim como a lei diz, não adulterar é algo bom. Amém, irmão? Não mentir é algo bom. Entregar o dízimo para Deus é algo bom. E na lei diz que o dízimo é do Senhor, era a forma de santificar a Ele aquilo que você recebe. Santificar as suas coisas. Nós somos santos. E quem é santo, santifique-se ainda. Sou perfeito nessa área? Não sou. Tenho luta, passo luta igual vocês, porque a gente enfrenta dificuldades, às vezes apertos. Mas a Bíblia diz, e como Paulo diz, eu sei viver na escassez e também na abundância. E ele disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo, quando você anda em fidelidade com o Senhor, você não vai temer o dia do futuro. Você vai saber que o Senhor vai estar lá. As pessoas ficam preocupadas, como é que vai ser? Porque você não sabe que o Senhor está com você agora. Vocês estão me entendendo? E a gente, vão ter pregadores que são contra o dízimo, você vai ouvir. Vão ter pregadores que são legalistas contra o dízimo, vão dizer que se mamon, devorador, vocês vão ouvir. Mas eu espero que você, estando aqui, ouça um ensino de quem está de perto e não de quem está de longe, e sabe o que está vivendo, e tem tempo que está vivendo. Tem testemunho. Eu sei que eu sou abençoado. Posso não ter tudo. Como Paulo disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu já fiz 3 viagens em Israel, queridos. 3 viagens em Israel. Não são coisas, são baratas. Eu não quero aqui ficar falando o que eu tenho, o que eu faço, o que eu não sou desses. Mas assim, eu reconheço que tudo que eu já alcancei, já fui abençoado. A minha área é contentamento. Nós somos chamados para ser contentes com todas as coisas. Na posição que você está aí hoje, seja contente, feliz, o Senhor tem cuidado de mim. Mas não negocie aquilo que não poderia ser negociado. No meu coração, o dízimo não é meu. Eu não posso reter. É do Senhor. E eu nem vou dar, eu vou apenas devolver. Senhor, aqui, ó, eu sei que o Senhor tem me dado 90% para administrar. Eu te dou 10% para a tua casa, para o Senhor tomar conta. Quantos amam o Senhor? É lógico, queridos, com isso você vai precisar ser equilibrado com as suas despesas. Você não vai querer gastar além do que você ganha. Vai fazer dívida. Fazer dívida não, você que vai ser responsabilizado por elas. Ande dentro daquilo que tem. Seja feliz e grato, mas permaneça fiel ao Senhor. Ouça a voz dele, porque às vezes Deus vai tocar no seu coração para você dar algo que você às vezes vai falar, cara, só tenho isso, eu tive que dar. Eu já passei por isso.
Eu já entreguei uma moto. A última foi o Senhor que me tocou, dá o seu relógio. Entende? Foi recente, agora, esses dias agora. Eu falei, amém, Senhor. Toma. E eu louvo a Deus, queridos, que não me vai fazer falta de nada. O Senhor vai me cuidar de todas as coisas. Mas quanto mais de você é desprendido, mais abençoador, mais você vai ter mãos cheias para abençoar as pessoas. Amém? Vamos nos colocar de pé?